Saúdo a todos com a graça, com a paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Convido toda a igreja a abrir as Escrituras no Evangelho escrito por João. Evangelho de João, capítulo de número 14. Hoje nós invertemos o segundo livro de Samuel, a exposição com o Evangelho de João. E agora, nessa parte da noite, trabalharemos o capítulo 14 do Evangelho de João, a partir do versículo de número 16. João 14, do 16 ao 31. Antes mesmo de ler, vou instruir as crianças que gostam de fazer os seus desenhos enquanto acompanham a mensagem, para desenhar hoje. Imagine um pai ou um homem forte, de confiança, protegendo o seu filho ou uma criança. Tá? Eu gostaria que você desenhasse esse desenho. Pode ser em qualquer situação, protegendo dos perigos ou simplesmente dando a mão e caminhando num caminho, direcionando e dando proteção ao pequeno, ok? Esse é o desenho. Farei a leitura. Todos gostaria que prestassem muita atenção, é palavra de Deus, instrução. Nós rogamos, como cantamos no primeiro cântico, a instrução do Espírito Santo, e Ele nos instrui por meio da sua palavra. Então, prestem muita atenção, é Deus falando conosco, e assim está registrado, a partir do verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Oremos uma vez mais. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra lida. Palavra, ó Deus, que anima o nosso coração. Palavra que serve para o nosso consolo, para o nosso conforto, para nos encorajar, ó Deus. E a minha súplica é que o Senhor nos encoraje, ó Deus. Eu creio, ó Deus, que o Senhor pode nos encher, que o Senhor pode me encher, o menor dos teus vasos, para muito transbordar, Pai. Que a tua palavra, a tua verdade transborde, o teu Espírito haja em nós. Ó Deus, que o Senhor fale de maneira clara, ó Pai, sem confusão, ó Deus, e que sejamos fortalecidos para a glória do Teu nome. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, se tem um brado que ecoa
na voz, no coração de muitos nesse mundo, é um brado por paz, não é verdade? O mundo clama por paz. O mundo deseja ter paz. O mundo deseja descanso. O mundo deseja um conforto, uma satisfação, aquilo que nós chamamos de paz. Nós estamos chegando logo, logo, passa rápido no fim do ano, e vocês vão ver e perceber que na virada do ano, independente de onde vocês estejam, vai ter muita gente de branco, não é verdade? E as pessoas gostam de usar branco justamente como um simbolismo ou um desejo de paz para o próximo ano, coisas desse tipo. O mundo grita por paz. O mundo grita por paz. Há um desejo na alma do homem. E a pergunta que eu faço é: como encontrar essa paz? Como adquirir essa paz? O mundo está clamando, mas não sabe como encontrar essa paz. Essa paz, ela vai além de uma ausência de violência. Geralmente, quando pensamos em paz, pensamos na violência urbana, e se essa violência acabar, então nós teremos paz. Não, não é assim que funciona. Países ou cidades que têm um índice de violência baixo, quase zero, as pessoas continuam sem paz. As pessoas continuam colocando a cabeça no travesseiro e não conseguindo dormir. As pessoas continuam preocupadas com o futuro, com medo do que virá a acontecer. As pessoas desejam paz, mas não sabem onde achar. Meus amados irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele está dentro de um contexto, de um texto maior, onde o Senhor Jesus, ele está agora num ministério ou num momento particular antes da sua crucificação com os seus discípulos, e ele está falando sobre consolo, ele está tentando consolar, instruindo para consolar o coração dos seus discípulos, para que eles tenham justamente paz. Eu não sei se vocês perceberam, mas o início do capítulo 14 começa com: não se turbe o vosso coração. E no final do capítulo, como nós lemos, aqui no final, ele vai dizer também: não se turbe o vosso coração, não se atemorize, no verso de número 27. Esse é o contexto. Jesus está trazendo consolo. Jesus está tentando instruir os seus discípulos com a sua promessa para que eles tenham verdadeira paz. Então esse texto ele trata de uma paz. E é uma paz, irmãos, que o Senhor Jesus, ele instrui os seus discípulos como uma paz que o mundo não pode dar. É uma paz que o mundo jamais dará. E é justamente esse o tema da nossa mensagem de hoje. A paz que o mundo jamais dará. A paz que o mundo jamais dará. Nós veremos isso, irmãos, e além das promessas maravilhosas que o Senhor Jesus, antes da sua ida à cruz, da sua ida ao Pai, da sua morte, ele já tem instruído os seus discípulos, dizendo que ele vai para junto do Pai, mas eles podem ter garantia de que ele vai preparar as moradas, de que eles não precisam ficar com medo, de que ele é o caminho, de que ele reconcilia os seus com o Pai. Mas, além disso, e nesse texto de maneira específica, ele faz uma promessa gloriosa, de que ele vai, mas não vai deixar os seus órfãos. Então, nós veremos dentro dessa mensagem, dessa promessa de que ele enviaria o Espírito Santo, nós veremos que é desta forma que o povo de Deus, e é só o povo de Deus, pode ter paz nesse mundo. É com essas promessas gloriosas, inclusive com essa promessa de que o Espírito Santo viria. Então, olhem aí para o texto, o verso 16 diz assim para nós, o Senhor Jesus dizendo aos discípulos: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Irmãos, na iminência da sua partida, e os discípulos um tanto quanto atemorizados, com o coração turbado, com incertezas no seu coração, até porque ainda não tinham entendido plenamente a mensagem, eles recebem promessas do Senhor Jesus, promessas essas que são promessas para nós também. E essa grande promessa é de que o Senhor Jesus enviaria o outro Consolador.
Eu vou para junto do Pai. É verdade que eu vou à cruz, é verdade que eu vou morrer. Ele vai falar, e ele está falando aqui também muito da sua ressurreição, mas ele vai ser assunto aos céus, mas fiquem tranquilos, eu vou mandar o outro Consolador. Este Consolador que eu vou mandar, ele estará com vocês para sempre, vocês jamais estarão sozinhos. Eu vou mandar esse outro Consolador que vai estar com vocês para todo sempre. O povo de Deus, seja aqui nesse mundo caído, seja nas intempéries do mundo, seja nas dificuldades deste mundo caído, deste mundo corrompido, cheio de violência e maldade, aqui e para todo sempre, inclusive na glória eterna com o Senhor, nós estaremos com o nosso Senhor. Ele estará conosco para sempre. Irmãos, essa palavrinha, o Consolador, que é a tradução do Paráclitos, bem conhecido por muitos de nós no grego, significa, dentro de um contexto jurídico, um advogado de defesa. Esse é o mesmo termo que é utilizado por João, quando ele fala que se você pecar, você tem advogado junto ao Pai, ele se referindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos advogado, significa um advogado de defesa, alguém que nos representa diante de um juiz. Essa palavra significa isso, mas não somente isso. Essa palavra vai além desse advogado junto ao Pai, desse advogado de defesa diante de um possível julgamento. Essa palavra significa aquele ou alguém que é chamado para estar ao lado. Quando ele diz, eu enviarei o outro Consolador, eu estou caminhando lado a lado com vocês. Há uma segurança na minha pessoa de fato, eu sou o Deus encarnado. E quanta segurança havia, irmãos, nos discípulos em caminhar com o Senhor Jesus. Mas ele diz, eu estou indo ao Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador. Alguém que estará do lado de vocês, que caminhará com vocês, alguém que habitará em vocês. E ele é esse auxílio, esse que está ao lado para nos socorrer, para nos conduzir pela mão, como um pai que conduz o seu filho, com segurança, com convicção, com direção. Essa é a promessa do Senhor Jesus. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador. Esse Espírito é o Espírito que procede do Pai e procede do Filho. Esse Espírito é o que nós chamamos, na nossa confissão, da terceira pessoa da Trindade. Esse Espírito é Deus, não é uma força ou uma energia, é Deus, é o próprio Deus que sempre habitou no meio do seu povo, inclusive encarnado na pessoa de Jesus. Ele agora habitará nos crentes. Quando eu for, Jesus está dizendo, Ele habitará em vocês. Deus sempre está com o seu povo, e Ele é o socorro do seu povo, socorro bem presente. Saibam disso para que vocês tenham segurança. Ele continua dizendo o seguinte, no verso de número 17, que esse outro Consolador é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Olha só que maravilha, irmãos. Esse Espírito é o Espírito da verdade. Talvez, quando nós pensamos neste termo, Espírito da verdade, o texto mais próximo que vem à nossa memória é o verso 6 do próprio capítulo 14, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito que é da mesma natureza do próprio Jesus Cristo. Outro texto que provavelmente virá à nossa mente esses outros textos quando lermos é João, capítulo 17, verso 17. Lá está dito, na oração sacerdotal, o Senhor Jesus orando ao Pai, Ele diz, em relação aos seus discípulos, orando ao Pai, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Isso tudo é tão maravilhoso, irmãos,
Porque o Espírito Santo, ele é o Espírito que inspirou homens para registrar a sua palavra. A palavra de Deus é a verdade. E o grande objetivo da palavra, eu poderia dizer que o telos, o propósito da própria Escritura ou do Espírito Santo ao inspirar as Escrituras é evidenciar Cristo, é apontar para Cristo. Esse Espírito da verdade, então, irmãos, ele é aquele que revela, é aquele que ilumina para que vejamos e permaneçamos em Cristo. Pare para pensar, se você está aqui hoje e seu coração foi verdadeiramente transformado, isso só aconteceu porque você recebeu o outro Consolador. E esse outro Consolador abriu seus olhos, abriu o seu coração para que você cresça nessas verdades. E não somente isso, como diz o apóstolo Paulo, em Efésios, ele é o penhor da nossa herança. É ele quem nos sustenta firmes. Se nós estamos aqui é por causa do Espírito. Se nós continuamos firmes e perseverantes na fé por causa do Espírito que habita em nós, quanta segurança, meus amados irmãos. Quanta segurança nessa promessa gloriosa de que temos esse Espírito que é o Espírito da verdade. Diferente do mundo, que não vê nem o conhece. Diferente daqueles que estão nas trevas. Porque, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2,14, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer que as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. E se o mundo não tem esse espírito para esse discernimento, eles não podem ver como nós enxergamos. Eles não podem permanecer porque nem chegaram a conhecer o Senhor. Nós temos esse espírito, e isso deve trazer conforto. Ele habita com os seus discípulos. Ele está com os seus discípulos, ele está conosco, irmãos. Ele está aqui em nós. Ele faz morada em cada um de nós. Verso 18, ainda vai dizer para nós: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, eu não vos deixarei órfãos. Há uma garantia aqui para os discípulos que eles não ficariam órfãos. Há uma garantia aqui para os discípulos, irmãos. Eu me lembro, quando eu vejo essa garantia, eu me lembro de Isaías, capítulo 49, verso 15, quando Deus diz que uma mãe que amamenta pode vir a esquecer ou abandonar o seu filho, mas o Senhor nunca abandonará os seus. Esse que habita em nós, Ele jamais nos deixará sós. Nós não ficaremos órfãos, irmãos. Que figura, não é verdade? Que é evocada aqui, essa orfandade. Imagine uma criança que não tem pai ou mãe, uma criança órfã, que não tem quem lute por ela, que não tem quem a direcione. Imagine a desconfiança, o medo, o temor, o pavor, as incertezas no coração de uma criança que perdeu seus pais. Eu não sei vocês, mas vendo muitas vezes os noticiários de guerras, imagens que me marcam, irmãos, nas guerras, são imagens de crianças que perderam seus pais. Eu até me emociono aqui, porque me vem à mente o olhar de uma criança que não sabe o que será da sua vida. O olhar de uma criança que está cheia de incertezas, que ela olha ao redor e não vê ninguém que é por ela, que olha ao redor e pensa: quem velará por mim? Quem cuidará de mim? Eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Eu perdi o meu pai, a minha mãe. Como é importante a figura de um pai e de uma mãe. Essa era a confiança que os discípulos tinham em Jesus. Era como um pai que os guiava e eles confiavam. Agora que Jesus está indo, está anunciando que terá que morrer, eles pensam: e agora? O outro Consolador virá. Vocês não ficarão órfãos. Tem alguém que cuida de vocês. Igreja do Senhor, que maravilha saber que nós jamais ficaremos órfãos. Pode chover canivete, pode estourar guerras, pode a fome se instaurar, o euninho pode bater as portas. E com isso eu não estou falando que sofrimento não virá a esse mundo, mas nós temos uma paz que excede todo entendimento.
Porque nós temos convicções, irmãos, que só nós que somos do Senhor temos, de que nós não estamos órfãos e tem um Deus que cuida de nós, um Deus que habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. Ele ainda diz que é a garantia de vida, ainda por um pouco, o mundo não me verá mais. Provavelmente ele está falando da sua partida, da sua morte, o mundo não os verá, vós, porém, me vereis. Os discípulos viram o Senhor Jesus ressurreto, por mais que o mundo não tenha visto, porque eu vivo, vós também vivereis. A garantia de que vocês têm vida e de que vocês podem confiar é a minha ressurreição. Se eu ressurgir dos mortos, fiquem certos de que vocês também ressurgirão. Então, a garantia de que vocês não ficaram órfãos e que vocês viverão, porque eu vivo e nem a morte poderá me deter. E eu vou mostrar isso para vocês. Irmãos, eu acho maravilhoso demais ver como, na vida dos apóstolos, dos discípulos do Senhor Jesus, no momento da morte do Senhor Jesus, há uma queda de ânimo, eles perdem o ânimo totalmente, eles perdem a esperança. Mas após a ressurreição de Cristo, que eles entendem de que reino o Senhor Jesus falava, de um reino eterno, como eles são encorajados a viver de maneira intrépida para a glória de Deus. Essa intrepidez é fruto de confiança, é fruto de confiança nas promessas do Senhor, de que Ele está conosco, Ele habita em nós, é fruto de que Ele venceu a morte, de que nada e nem ninguém pode nos deter mais, porque Ele nos deu vitória e garantias. Isso te anima, sinceramente? Isso anima o seu coração diante dos temores e dos medos que se apresentam no seu coração? Isso te anima? Isso deve te animar mais do que qualquer outra coisa. Essas promessas gloriosas são para nós, irmãos, e elas devem animar o nosso coração. Mas o texto não para por aqui. Permitam-me um gole na minha aguinha, tá? E eu vou pedir para vocês lerem o versículo de número 21, no 3. 1, 2, 3, podem ler. Amém. Numa primeira leitura, talvez quando eu li, ou você lendo agora esse texto, parece que o Senhor Jesus mudou de assunto aqui, não é verdade? Numa primeira leitura, o Senhor Jesus está falando sobre promessas, eles não ficaram órfãos, e parece que do nada ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não parece uma mudança de assunto? Parece que está meio confuso aqui. Não é. Esse Espírito, que é o Espírito da verdade, como eu disse, ele é o Espírito que ilumina os nossos olhos. Para que o Espírito ilumina os nossos olhos? Para que nós saibamos o número da loteria? Obviamente que não. Para que o Espírito ilumina os nossos olhos? Para que nós saibamos a faculdade que devemos fazer, ou a mulher com a qual devemos casar? Não, não é sobre isso. A iluminação tem a ver com a pessoa de Cristo. E quando nós falamos de uma iluminação que entende quem Cristo é, isso diz respeito tanto à pessoa como à obra de Cristo. Desta forma, então, nós entendemos o amor de Deus para conosco, enviando o seu Filho, que é um com o Pai, para morrer a morte de pecadores, como nós que o ofendemos. Essa é a maior prova de amor, irmãos, que já existiu. Essa é a maior prova de amor. E quando nós temos os nossos olhos abertos, nós entendemos que nós fomos amados. Nós entendemos que nós fomos amados. E aquele que entendeu o amor de Deus e creu verdadeiramente, esse ama. Esse passa a ser conhecido por aquele que ama. Só pode amar aquele que primeiro foi amado. E uma vez que nós entendemos esse grande amor com que o Senhor nos amou, nós iremos amar, irmãos. Nós somos o povo que ama. A lei se resume em amar, amar a Deus, amar o próximo. Nós somos o povo do amor, porque servimos ao Deus que é amor. E é nesse sentido, então, com os olhos abertos, que ele vai falar aqui sobre amor. E ele mostra a íntima relação entre amor e obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não adianta dizer da boca para fora que ama o Senhor,
O seu amor é evidenciado na prática. Se você ama, você também amará os mandamentos de Deus. Se você ama verdadeiramente o Senhor, porque você ama Ele, o resultado é que você agora vai ter prazer em cumprir os seus mandamentos. Você vai se entristecer quando deixar de cumprir, vai se arrepender e vai buscar viver segundo a vontade de Deus. Essa é a grande evidência daquele que ama. Nós não obedecemos para amar, mas porque amamos, nós obedecemos. Se nós entendemos que fomos amados e amamos verdadeiramente, nós somos o povo agora que vai seguir as pegadas de Cristo. Nós somos verdadeiros discípulos. Discípulos andam nas pegadas do seu mestre. Por isso ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que ama é amado do Pai, e ele conhece a Cristo, e ele segue prosseguindo em conhecer a Cristo, e quanto mais ele conhece, mais ele ama. É uma bola de neve do bem. O verso 22 diz para nós, irmãos, disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Aqui, meus irmãos, o entendimento que eu tenho dessa pergunta de Judas é que Judas ainda estava entendendo que Jesus era um Messias político. E se ele então entendia que Jesus era um Messias político, que ia então a fazer com que os judeus lideraram uma revolta dos judeus para que os judeus então derrubassem o Império Romano, como o mundo não verá uma ação política dessa magnitude, o Império Romano caindo, como o mundo não verá? Mas não é isso. Sabe como é que o mundo de fato verá o Senhor? É uma visibilidade que ela não é, vamos dizer assim, espalhafatosa, mas é no amor dos seus discípulos, é quando obedecemos. Não dessa maneira política, é algo muito mais intimista. Aqueles que convivem com você é que vão percebendo. E não é assim que muitas vezes Deus vai atraindo os seus? É através do seu convívio e da maneira com que você vive, em amor, em obediência ao Senhor, que outros vão sendo atraídos. Não um reino político terreno estabelecido e instaurado no tempo presente. Não é isso. Então os discípulos ainda tinham esse entendimento, eles vão compreender posteriormente, mas ainda há esse entendimento. E a resposta do Senhor Jesus é a repetição: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para Ele. Olha só que interessante, faremos nele morada. Nós viveremos para Ele e faremos nele morada. A Trindade, nós podemos dizer, por causa desse plural, habita no cristão. Uma vez que o Espírito Santo é Deus, Ele é um com o Pai e com o Filho, Ele habitando em nós, Deus habita em nós. Deus habita em nós, irmãos. Olha aí João 14:9, texto que nós já lemos. João 14:9 diz assim, disse-lhe Jesus a Filipe, quando Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? É a mesma relação do Espírito com o Filho, do Espírito com o Pai. Por isso nós somos habitados pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. E aqui, irmãos, antes de pular para o próximo ponto, permitam-me aqui um parêntese aqui, porque eu acho que esse texto aqui nos traz um entendimento interessante. Pensando naquele sermão do Senhor Jesus, aquele chamado sermão escatológico, se você quiser dar um pulo lá em Mateus capítulo 24, é pertinho aí, Mateus capítulo 24, a partir do verso 10, Jesus vai dizer o seguinte, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E aí olha o verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha só que interessante, algumas relações aqui. O Senhor Jesus, ele fala que
nesse tempo do fim, o tempo do fim se aproximando, na iminência da sua segunda vinda, da consumação de todas as coisas, o amor se esfriaria. E olha só que interessante, irmão. Geralmente, quando a gente pensa em amor se esfriando, a gente fala de guerras, não é verdade? Rumores de guerra, e essas coisas, de fato, mostram que o coração do homem está amando cada vez menos, não é verdade? Há pouco amor, guerras, rumores de guerras, disputas de todo tipo. Mas é interessante que vai além disso, com base nesse texto que nós lemos de João, pensando nessa ideia de que aquele que ama guarda os mandamentos. A nossa tendência, talvez, é olhar para os países que estão em guerra e falar, está vendo, o amor está se esfriando. Mas a gente não olha para o secularismo dos nossos dias, de um mundo cada vez mais ateu, mais distante do Senhor, mais místico, que não conhece o Senhor, como um mundo que ama menos. O amor está se esfriando. Se não há conhecimento de Deus, não haverá amor a Deus. Isso se revela, sabe como? Não há obediência, não há cumprimento, não há guarda dos mandamentos de Deus. Isso nos leva, irmãos, não só a nos espantarmos com o esfriamento do amor em meio às guerras, mas com o esfriamento do amor em meio ao secularismo. Quando nós olhamos para países secularizados, nós precisamos também nos espantar e olhar para esses países, para esses locais e orar e rogar a graça de Deus para que aqueça esses corações, para que também amem. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, para que nós não esfriemos no amor, olhando para os que estão em guerra e falando, olha como eles não amam. E nós achando que estamos amando sem cumprir os mandamentos de Deus. Isso é evidência de que não estamos amando verdadeiramente. Esse texto traz esse tipo de aplicabilidade ou reflexão para nós. Se somos o povo do amor, obedeçamos o Senhor, cumpramos os seus mandamentos, perseveremos, que é como ele diz aqui no verso 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar diz respeito a ficar firme na fé, não apostatar, continuar amando o Senhor, em obediência, não para ser salvo, mas como resultado da verdadeira salvação. Aqueles que são do Senhor perseveram, e só pode perseverar aquele que tem o Espírito. E saber que o Senhor nos deu o Espírito deve nos trazer paz e descanso, sabendo que nós seremos preservados pelo Senhor até o fim. Mas, irmãos, o texto não para por aí, e eu gostaria de caminhar para a nossa última parte, a partir do verso de número 26. O 25 diz assim, isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas, olha o 26, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Que maravilha, irmãos, eu me alegro. Não consigo conter o sorriso, a alegria, a empolgação, irmãos, diante de vocês. O Espírito, irmãos, ele preservará a palavra de Jesus para a instrução do seu povo. Sabe o que faz da igreja a igreja verdadeira? É a igreja que tem a palavra do Senhor, é a igreja que é guiada pelas Escrituras, é a igreja, é o povo que tem a Escritura como regra de fé e prática. E o Espírito Santo, irmãos, ele se valeu de preservar a palavra de Deus para o seu povo. E não só a palavra em si, mas a instrução da palavra. Sabe como essa promessa se cumpre, irmãos? Nesse momento aqui, nós não tínhamos ainda um Novo Testamento. Nós não tínhamos redação, registro, inclusive, dos evangelhos. Essa palavra se cumpre de maneira imediata, tanto com a pregação apostólica dos ensinos de Jesus, a transmissão daquilo que eles aprenderam do próprio Cristo, o evangelho sendo anunciado, mas também com o registro dos evangelhos. É o Espírito Santo que inspirou homens e separou-os, e não partiu de particular elucidação, mas pela inspiração do Espírito Santo eles registraram a palavra de Deus, e é por isso que nós temos as Escrituras. Louvado seja Deus! Louvado seja o Senhor, louvado seja o Espírito Santo de Deus, que preservou o ensino de Jesus. E não somente preservou, mas continua a preservar, porque o Espírito Santo, irmãos, ele é o nosso mestre divino, ele é o mestre do povo de Deus.
É Ele que nos instrui. Ele nos instrui desde o momento em que os pastores que pregam aqui a palavra, durante a semana, estão estudando a palavra. Nós suplicamos pela instrução do Espírito Santo. Instrua-nos. É com lágrimas, irmãos, que nós procuramos conhecer a verdade do texto, para expor a verdade do texto, rogando a graça do Senhor. Ainda bem que temos esse instrutor divino, esse mestre divino. Ele é que nos instrui, ilumina, abre os nossos olhos. É por isso que antes de ler a sua Bíblia, no seu momento de devoção, você deve rogar a iluminação do Espírito Santo, para que Ele abra os seus olhos, e Ele continua abrindo os nossos olhos, para que conheçamos a Cristo nas Escrituras, para que vejamos Cristo saltando das Escrituras, para que até mesmo naqueles textos mais difíceis, nós consigamos ver Cristo, e sejamos encorajados e fortalecidos para seguir perseverando e perseverantes. É Ele que abre os nossos olhos, irmãos. Irmãos, eu não seria louco de subir nesse púlpito para falar da parte de Deus se eu não cresce na iluminação do Espírito Santo. Não seria louco, irmãos. Eu não teria qualquer ânimo quanto a vocês se eu não cresce que é o Espírito que pode iluminar a mente de vocês para que vocês creiam nessas verdades. Aqui nós temos alguns degraus e as rampinhas. Mas eu me lembro de Charles Haddon Spurgeon, que no Tabernáculo Metropolitano de Londres, tinham mais de 10 degraus para ele chegar até o púlpito. E todas as vezes que ele ia pregar a palavra, cada degrau que ele pisava o pé, ele dizia a seguinte frase: eu creio no Espírito Santo. Ah, irmãos, como nós precisamos da instrução. Ele preservou a sua palavra e Ele continua preservando, nos instruindo e preservando ela no nosso coração. Supliquemos o favor do Espírito Santo. Nossas orações por iluminação não devem ser simplesmente protocolares, mas de todo o coração devemos ser dependentes do Espírito. E é por meio da sua palavra, meus amados irmãos, que o Espírito santifica a sua igreja. Eu gosto muito do que um dos meus teólogos favoritos dizia, R.C. Sproul, quando ele dizia que o Espírito Santo, ele tem esse nome, não porque ele é mais santo que o Pai ou que o Filho. Se fosse só porque ele é santo, nós teríamos que chamar o Pai de o Pai Santo e o Filho Santo, não é verdade? Porque só o Espírito é santo. Mas não, ele diz que esse nome se dá porque dentro da economia divina, uma das grandes tarefas do Espírito Santo é santificar o seu povo. E é por meio da palavra que o próprio Espírito inspirou e registrou, usando homens separados, que ele continua santificando o seu povo. Não há santificação fora da palavra. A igreja não amadurece fora das Escrituras. E isso é consolador para nós. Sabemos que temos as Escrituras e que temos o Mestre Divino que ilumina os nossos olhos. E o texto segue, irmãos, no verso de número 27, dizendo o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo, como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ah, que maravilha! As verdades de Deus, irmãos, aplicadas pelo Espírito Santo, traz a verdadeira paz, que ninguém pode dar. E sabe o que é maravilhoso, irmãos? Quando nós lemos as Escrituras, esse livro, ele não serve só para nos trazer informações. Não é para que a gente fique mais inteligente simplesmente. Esse livro, irmãos, é para nos encher de esperança diariamente. E não há esperança em outro que não seja Cristo. Todos os dias nós precisamos lembrar que Cristo morreu por nós. Sabe o que eu acho maravilhoso? Eu não sei se vocês percebem isso, mas todos os domingos que nós nos reunimos aqui, seja de manhã ou seja à noite, Cristo vai ser anunciado. Seja num livro do Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, Cristo vai ser anunciado, irmãos. Porque Cristo está aqui, e a nossa esperança está em Cristo. A verdadeira esperança está no grande objetivo das Escrituras, que é nos mostrar
Jesus como nosso Redentor. Nós temos aqui uma grande história de redenção, irmãos, de salvação. E é somente ela que pode trazer verdadeira paz aos nossos corações. É somente em Cristo que nós temos a paz que ninguém pode dar, que esse mundo não pode dar e que nenhuma outra coisa pode nos dar. Nós não temos essa paz em nenhuma outra coisa a não ser em Jesus Cristo, o Filho de Deus que se entregou por nós, e nele nos foi dada a redenção, perdão dos pecados, garantia de vida, vida abundante em seu nome, vida eterna. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 5, verso 1, irmãos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se tem um inimigo que você deveria temer, se arrepiar só de pensar em tê-lo como inimigo, é o próprio Deus. Mas por meio de Cristo nós temos paz com Deus. Ninguém pode nos dar essa paz, ninguém pode nos reconciliar com Deus. Nós somos justificados única e exclusivamente por meio do seu Filho, Jesus Cristo. É desse tipo de paz que o Senhor Jesus está falando. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação mais para os que estão em Cristo Jesus. Que maravilha, irmãos. Romanos capítulo 14, verso de número 17. O apóstolo Paulo diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Esse Espírito que aponta para Cristo, que ilumina Cristo aos nossos corações. Esse Espírito que, habitando em nós, nos faz ter o seu fruto, e uma das características do seu fruto é paz, porque somos justificados em Cristo Jesus. Meu amado irmão, irmã, entenda de uma vez por todas, você que está aqui talvez como convidado, está buscando paz nessa vida, tentando encontrar descanso, verdadeiro conforto, verdadeira plenitude e satisfação. O mundo jamais poderá te dar essa paz. Você não vai encontrar essa paz no mundo. O dinheiro não pode te dar essa paz, por mais que você trabalhe, por mais inteligente, bom investidor que você seja, o dinheiro jamais vai te dar essa paz. Não pode. Qualquer sucesso que você tenha nesse mundo, reconhecimento, seguidores, isso não vai te trazer paz. Eu diria que vai te trazer muito mais ansiedade. Entretenimento, qualquer tipo de entretenimento que você busque, talvez você busque no entretenimento satisfazer a sua alma, o entretenimento não pode te trazer paz. Pense em qualquer tipo de prazer, algo que te dá muito prazer. E eu não estou dizendo que é pecado em si, essas coisas, mas qualquer tipo de prazer não vai te trazer essa paz que só o Senhor pode dar. Não pode. Se tem alguém aqui enganado, como nós vimos no sermão de hoje, de manhã, e tem buscado algum tipo de paz, de satisfação no adultério, você está plenamente enganado. O adultério jamais poderá trazer paz ao seu coração, satisfação verdadeira. As mais finas iguarias que você experimentar, a gastronomia mais sofisticada, isso jamais vai te trazer paz profunda, real, verdadeira. Lazeres. Vou além. Se você coloca a sua esperança para colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente nos ansiolíticos, ele não pode trazer a paz que só o Senhor pode te dar. Não pode. Terapias das mais diversas não podem te trazer a paz que só o Senhor Jesus pode te dar. Não podem. Copa do Mundo não pode dar. Olha lá a Espanha vencedora, já está passando uma crise, não é verdade? Já esqueceram da Copa, essas coisas, e nada do que você pensar pode trazer a paz. Só Cristo, irmãos, pode trazer verdadeiramente paz. E nós podemos entender e crer e caminhar com Cristo quando recebemos o Espírito. E essa é uma promessa para os discípulos do Senhor.
O texto ainda diz: ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Aqui, obviamente, ainda mais no contexto do próprio Evangelho de João, isso não quer dizer que o Pai é distinto de Cristo no sentido de valor, de poder, de glória, mas Cristo voluntariamente se submeteu ao Pai. É nesse sentido, e ele voltaria ao Pai, e para que a obra de redenção fosse concluída, ele precisava voltar ao Pai e enviar o seu Espírito para preparar lugar para que então os seus, preservados pelo Espírito, o encontrem na segunda vinda, para que definitivamente habitemos com o Senhor nosso Deus, para todo sempre. Ele ainda diz no verso 29, disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. É para fortalecer, eu estou dizendo isso agora porque vai acontecer. Quando eu ressurgir e mandar o Espírito, vocês vão ser enchidos, vocês vão entender tudo. Vocês vão ver que eu estava certo. Isso vai fortalecer a fé de vocês e vocês vão entender, inclusive, que todo o meu ensino é divino e veio do próprio Pai. Jesus termina dizendo: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. Ele está falando de Satanás, e ele nada tem em mim. Satanás, provavelmente, por um momento, na morte de Cristo, achou que estava triunfando, estava próximo à morte do Senhor Jesus, ele está vindo. Então Jesus diz: ele está vindo, ele nada tem em mim. Nada tem, não tem nada a ver, ele é totalmente diferente de mim. Eu não tenho pecado. É por isso que minha morte, inclusive, é salvífica, substitutiva, e satisfaz a justiça de Deus. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Termina o discurso neste momento do Senhor Jesus. Ele continua, obviamente, com os seus discípulos. Temos muitas coisas maravilhosas para vermos, irmãos. Para finalizar, pergunta que eu te faço: meu irmão, minha irmã, você já experimentou dessa paz? O Espírito Santo habita verdadeiramente em você? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber? Você roga pelo Espírito Santo? Pode ser que você tenha o Espírito Santo habitando em você, mas como diz o livro do Atos dos Apóstolos, é possível recebermos mais do Espírito. Aqueles que são do Senhor, eles têm o Espírito, mas pode ser que em alguns momentos, eu vou usar essa linguagem, porque é assim que os apóstolos vão usar, ou Lucas, ao descrever que muitas vezes os discípulos eram enchidos do Espírito. Será que nós estamos precisando ser mais enchidos do Espírito para termos convicção profunda, verdadeira, uma paz que toma o nosso coração? Será que nós precisamos ser enchidos do Espírito para que Ele nos ilumine verdadeiramente, para que os nossos olhos não se desviem de Cristo e da sua obra de redenção, para que tenhamos essa garantia bem firmada e sejamos o povo que tem paz, o povo que ama, o povo que vive os mandamentos de Deus, porque entendeu o amor com que foi amado e agora ama o Senhor. Onde você está buscando a sua paz? Olhe para Cristo, sendo iluminado pelo Espírito, descanse e caminhe em paz. Paz que o mundo não pode, jamais poderá te dar, mas em Cristo ela é garantida para cada um de nós. Que o Senhor nos encha do teu Espírito. Curve sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos, Deus, pela tua bendita palavra, Deus. Te louvamos por essas promessas gloriosas, ó Pai, que enchem o meu coração. E como orei anteriormente, ora aqui, encha o coração dos meus irmãos também, Pai. Ah, Deus, apesar de nós, das nossas fraquezas, nós temos o outro Consolador. Aquele que caminha conosco, aquele que nos dirige, aquele que cuida de nós. Nós não estamos órfãos, nós temos o Espírito da verdade que habita em nós. Ilumina os nossos olhos, ó Pai.
A maneira de termos confiança não é que o Espírito vai fazer a gente mais forte fisicamente, mais saudável, vai nos dar dinheiro, casa, e isso é que vai nos trazer paz. Não! É independente das circunstâncias, Ele iluminar os nossos olhos para que olhemos para Cristo e entendamos que em Cristo somos mais que vencedores. Que em Cristo, ó Pai, nós somos um reino de sacerdotes, co-herdeiros com Cristo, ó Deus, e reinaremos eternamente com o Senhor. Se isso não nos traz paz, o que mais pode trazer? Certamente nada no mundo poderá nos trazer essa paz profunda e verdadeira que só o Senhor pode dar. Só Teu Espírito habitando em nós pode nos trazer essa paz verdadeira. Por isso, rogo mais uma vez, nos encha do Teu Espírito e, consequentemente, dessa paz. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém.